Vocês já notaram que você não precisa ensinar a criança pequenininha a falar você com o pai dele? Você precisa bater com ele dioturnamente para falar senhor com o pai. Você não precisa ser mãe, ser pai. Como é que você falou, filho? Você vê os pais constantemente falando isso. Isso é um reflexo da falta de respeito e da falta de visão do patriarca da casa. É um reflexo natural do espiritual. É porque o mundo perdeu completa noção do senhorio de Deus. Completamente a noção do senhorio de Deus. E quando o filho perde a noção da posição patriarcal que o pai tem, aí a porta está aberta para toda desgraça. E quando o homem deixa de ser senhor no seu lar, aí não há mais família. E ele foi criado para ser rei. Se não, vejam Gênesis, você dominará sobre todas as coisas. E quem domina, reina. Quem reina é rei. Mas o diabo tem trabalhado em todos os sentidos para poder apagar, para poder desmoralizar essa figura. Vocês podem ver que quase todos os meios de comunicação de longo alcance tem um homossexual, um pederasta, uma homossexual na frente daquilo, para poder projetar a sua imagem, projetar a sua doutrina maligna de corrosão dos valores e efetivos que Deus criou, não foi o homem quem criou, não. Os próprios governos. Quando Kennedy foi posto à testa do governo norte-americano, Mombra disse que quem foi posto lá não foi Kennedy, foi Jaqueline. E foi o voto da mulher que colocou ele lá. Sabiam disso? Foi o voto da mulher que colocou John Kennedy à testa do governo americano. E desde então, a degradação moral invadiu o mundo de uma forma assustadora. Agora, há uma implicância espiritual em honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que prolongue os seus dias na terra e que vá bem. Não é à toa que a expectativa de vida do homem no mundo inteiro está diminuindo cada vez mais. Diminui de uma maneira assustadora mesmo. Por quê? É porque existe uma implicância bíblica nisso. No natural do pai, do chefe de família, que por sua vez é um tipo do respeito que eles não têm a Deus. O irmão citou essa apresentadora de programa que se refere a Deus como o cara lá de cima. Aquilo devia fazer gemer as pessoas. Agora, quem outorga poder para ela chamar a Deus de cara são os assistentes. E sem os assistentes, sem as mães incentivarem, ela não teria nenhuma fama e não teria nenhum poder de dizer uma coisa dessa. O próprio, ontem, quando estava passando aquela fita, nós pedimos, ó Deus, livra os nossos filhos do rock, livra os nossos filhos do homossexualismo, livra os nossos filhos disso, livra os nossos filhos das drogas, melhor dizendo. Mas o rock and roll, por exemplo, é uma das maiores desguiendas na alma de uma criança, de um jovem. Quando ele falou a fita falou que o rock estava na igreja, lá em Belo Horizonte tem pelo menos quando eu tinha um programa de rádio, ele era depois do meu ou antes, não sei. Chamava-se, o programa dele chamava-se Ponto de Encontro, só que não era com Deus. Porque ele só explorava a música rock e eles faziam questão de falar. Chamar Deus é de cara, o homem lá de cima, e músicas só rock mesmo. E bicho com um com o outro, ô bicho, não sei mais o que. Então tudo contribuindo, por de Deus, para que a potência, e eu não encontro nem adjetivo, seja desmoralizada.
E olha, vou dizer uma coisa para você, essa inversão de valor de homem para mulher, digo que a igreja foi essa figura feminina que mandou todo tempo desprezando a figura masculina, desprezando o governo de Deus dentro dela e deu em organizações religiosas. E todas as vezes que houve interferência feminina, vocês me perdoem, irmãs, que eu não estou me referindo a vocês, houve um desastre. A interferência de Sara no plano de Deus, dando Agar para Abraão, deu Ismael. Deu um selvagem, deu pecado, deu contenda, deu morte. O muçulmano, ele não tem um pingo de pecado. Ele rasga as carnes. E é um ódio terrível. Agora, aí existe uma insuflação terrível para diminuir o velho. Agora, você nunca faça isso com seu pai, com sua mãe. Você não é desse rol. Você não pertence a essa geração desgraçada. Porque a partir do momento que o velho deixar de ser reverenciado, não existe mais família. Não existe mais família. Seu pai foi o maior do mundo. Você tem que respeitá-lo como pai. Ele pode estar, me perdoe o termo, ele pode estar cagado lá, você tem que respeitá-lo. Porque olha que um lar sem o velho, ele não existe. Um país sem velho é sem memória, sem futuro e sem memória. Porque você tem que saber que você vive por causa dos velhos. Você vive por causa dos pais. Sem seus pais você não estaria aqui. Sem o meu pai eu não estaria aqui. Apesar o rei. Você viu? Você viu? Vocês viram a cena? O Júnior, só porque o pai estava com a barriga cheia e cansado, o Júnior achou que ele não tinha autoridade mais. Agora, nós temos muitos tipos disso na Bíblia, infelizmente o tempo não dá. Nós temos exemplos de filhos que desonraram os pais. Um dos filhos de Noé mesmo desprezou o velho e até descobriu alguns defeitos. Eu vejo o filho falando defeitos de pai um para o outro aí. Eu fico sabendo que, olha, há uma maldição para esse tipo de comportamento. Cão foi amaldiçoado, porque ele viu o pai nu, a nudez do pai, e saiu contando para todo mundo. Ao passo que os outros nem olhar eles quiseram olhar. Lembre-se disso, filha. Lembre-se disso quando você for fazer qualquer coisa contra a sua mãe ou contra seu pai. Porque você não é filho do diabo, e os filhos do diabo não é que trabalham em tudo. Então eu quero encerrar aqui que a figura do rei no coração do verdadeiro filho, o Júnior, o leão Júnior, ele foi deitar, ele se acalmou quando o rei rugiu. Quando o rei falar aqui, através de seu pastor, se você estiver respeitando o rei lá da sua casa, você se acalme. Você assuma esse posicionamento, e tanto o rei lá da sua casa, quanto o rei lá do seu lar celestial. E saiba que Satanás tem trabalhado para diminuir a figura patriarcal. E figura patriarcal não pode ser na mulher. Mulher é matriarcal, o homem é patriarcal. Porque o homem é um tipo de Deus. O profeta Irmão Branco diz que ele está suposto a ser um tipo de Deus. E não é à toa que nós nunca vimos no mundo tanto pederasta, tanto efeminado. Não é à toa, não é normal. É porque eles estão desrespeitando o rei. Mas nós outros que estamos fechados dentro dessa mensagem, tudo que nós ouvimos aqui é exaltando o rei.